Boa tarde, pessoal do nono ano. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, não é isso? E vamos começar mais uma aula, certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre balanceamento das reações químicas, tá certo? Para isso, a gente vai voltar um pouquinho a alguns conceitos que eu já passei para vocês. Olhem aqui, eu escrevi aqui no quadro, para vocês poderem lembrar dos conceitos que a gente já viu, eu escrevi uma equação química. Isso aqui, ó. 2H2 mais O2, que vai ter como resultado 2H2O, é uma equação química. E as equações químicas são formas escritas que nós temos de representar as reações químicas, né? A gente viu que as reações químicas, elas consistem basicamente em quê? Em substâncias que reagem e vão formar um novo produto. Então, isso é as reações químicas. Para esquematizar de forma escrita e didática para a gente trabalhar, a gente tem as equações químicas, que aí a gente vai utilizar números e vai utilizar letras que são o que formam as moléculas que estão reagindo na reação química. Vamos repassar. Lembrando que aqui, esses membros que ficam aqui, antes da setinha, nós chamamos de reagentes. Eles é quem vão reagir entre si e nós vamos ter como resultado esses aqui, após a setinha, que nós chamamos de produtos. E esse aqui que eu coloquei de azul, ó, o 2, e esse 2 aqui nós chamamos de coeficiente. E esse pequenininho que fica aqui na molécula é o índice. Como é que a gente lê essa equação aqui? Essa equação a gente lê assim, ó. Duas moléculas de hidrogênio vão reagir mais uma molécula de oxigênio e vão formar duas moléculas de água. Só para explicar para vocês, quando na reação não aparecer o número aqui, indica que esse número vale 1, porque ele está subentendido que vale 1. Eu estou dizendo isso porque nas questões, às vezes, a questão cobra para você dizer os coeficientes. Então, se eu pedisse os coeficientes dessa equação química, seria 2, 1 e 2. Mesmo um não estando aparecendo, você tem que relatar que ele existe, tá certo? Então, agora nós vamos falar sobre o que de fato é a nossa aula hoje, que é o balanceamento das reações químicas. Balancear uma equação, como o nome já diz, o que é uma balança? A balança, hoje em dia a gente usa balança digital e tudo, mas antigamente as balanças elas se baseavam no princípio de equilíbrio. Existiam dois pratos, colocava num prato um peso e no outro prato o alimento, que ia ser pesado. Peso referente a 1 quilo, você colocava do outro lado do alimento até a balança entrar em equilíbrio. Quando ela entrasse em equilíbrio, teria 1 quilo daquele alimento. Então, balancear uma reação química é tornar ela equilibrada. Em outras palavras, é fazer com que o número de átomos presente nos reagentes seja igual ao número de átomos nos produtos. Se vocês olharem para essa daqui, ela está balanceada. Por que ela está balanceada? Vamos ver. Aqui eu tenho duas moléculas de hidrogênio. Eu tenho só 2 hidrogênios? Tenho não, tenho 4 hidrogênios, porque eu devo multiplicar o coeficiente pelo índice. Então, como eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios, não é isso? Então, eu tenho 4 hidrogênios. E oxigênio, como o coeficiente é 1, né, que eu já falei, 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho 2 oxigênio. E aqui desse lado, eu tenho uma molécula de água, eu faço 2 vezes 2, tenho 4 hidrogênio. 2 vezes 1, 2 oxigênio. Então, vocês podem ver que ela está balanceada. Nos reagentes, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Nos produtos, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Balanceada. Mas nem sempre as reações vão aparecer assim. Principalmente agora, elas vão aparecer com quantidades diferentes nos reagentes e produtos, para que você faça o balanceamento. Para fazer o balanceamento, a gente tem 3 métodos. Temos o método das tentativas, temos o método algébrico e temos o método redox. Desses métodos, o mais simples e que a gente usa na maioria dos casos é o método das tentativas. O método algébrico e o redox vocês vão conhecer no ensino médio, tá certo? E esse das tentativas é o que a gente vai usar agora. E como o próprio nome diz, pessoal, é um método das tentativas. Então, você vai tentando, através de tentativas, jogando coeficientes, você vai balancear a equação. Mas para isso tem umas regrinhas que eu vou passar para vocês agora. Deixa eu apagar aqui para eu colocar uma reação para a gente poder balancear essa reação, tá certo? Ó, a reação que eu vou colocar é essa daqui. CH4, que é o metano, mais O2, que vai formar mais oxigênio, né, que vai ter como produto CO2, dióxido de carbono, mais H2O, que é a água.
A primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se ela não está balanceada. Como é que a gente vê? Vendo se a quantidade de átomos dos reagentes e produtos são iguais ou diferentes. Aqui eu tenho um carbono, tudo ok. 4 hidrogênios desse lado eu já tenho 2, então já percebo que ela não está balanceada. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho só 1, então não tenho 3 na verdade. Então ela não está balanceada e aí eu devo balancear. E aí eu vou usar a mão do método das tentativas. Para isso a gente faz o seguinte, a primeira regrinha é você olhar a molécula que tem mais átomos. Se você olhar aqui, ó, eu tenho 3 átomos, 2 átomos, e aqui eu tenho 4 com 1, 5 átomos. Então a molécula que tem mais átomos é a molécula do metano. Então eu vou usar ela como base. Eu vou fazer o quê? Depois que eu descobrir ela, eu vou dar para ela o coeficiente 1. Para a partir desse 1 eu tomar por base e resolver os outros. Vejam o seguinte, quando eu coloquei 1 aqui, eu tenho um carbono. Aqui eu tenho um carbono. Balanceei o carbono. É importante que vocês entendam que para balancear, você vai balancear elemento por elemento, até balancear toda a reação, tá bom? Então aí eu vejo, eu tenho um carbono, tá ok. Aí eu fiquei com 1 vezes 4, 4 hidrogênio. Mas quando você olhar aqui nos produtos, eu só tenho 2 hidrogênios. Então para resolver isso, eu posso colocar aqui um 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênio, 4 hidrogênio. Pronto, então carbono e hidrogênio, resolvido o nosso problema. Aí a gente vem para aqui para o oxigênio. Eu tenho 2 oxigênio aqui. Nos produtos eu tenho 2, aí 2 vezes 4, 2 vezes 1, 2, não é isso? Eu tenho 4, não é isso? Ó, 2 aqui com 2 aqui, eu tenho 4. Então para resolver isso eu posso colocar um 2 aqui, ó. Aí 2 vezes 2, 4. Aí aqui 2, com 2 vezes 1, 2, 4. Então 4 oxigênio nos reagentes, 4 oxigênio nos produtos. Equação balanceada, tá certo? Então é isso que você vai fazer no método das tentativas. Você vai tentar até equilibrar. Vamos fazer mais um exemplo para vocês ficarem mais expert no assunto? Então o exemplo que eu vou fazer para vocês é esse aqui, ó. Vou pegar o CH4 de novo, que é o metano, mais O2. Eita, quer ver que é o mesmo exemplo? É o mesmo exemplo. Deixa eu colocar outro, pessoal, que acabei vendo agora que é o mesmo que eu acabei de fazer pra vocês. Eu vou colocar pra vocês esse aqui. Ag2, o óxido de prata, que vai decompor e vai formar prata e oxigênio. Tá certo? Então aqui vamos ver primeiro se ela não está balanceada. Tenho 2 pratas, aqui eu só tenho uma prata. Tem um oxigênio, aqui eu tenho 2. Então já percebi que ela não está balanceada porque a quantidade de átomos dos reagentes e produtos é diferente. Aí vamos lá para aquela regra. Quem é que tem mais átomos? Qual molécula? 2, 1 e aqui tem 3. Então vai ser a molécula do óxido de prata. Vou colocar 1 para ela. Se eu colocar 1 para prata, ficou 2 pratas. Aqui eu só tenho uma prata. Para equilibrar, eu posso colocar um 2. 2 pratas, 2 pratas. Balanceei a prata. Vamos ver o oxigênio. Eu tenho um oxigênio. E aqui eu tenho 2. Então, para balancear, nós vamos agora ter que fazer uma mudança, porque eu não posso alterar aqui. Eu vou alterar aqui, ó. Vou colocar um 2. Às vezes você muda. Como é método das tentativas, é como eu disse, você vai tentando. Então, muitas vezes você vai ter que mudar. Então, 2. Aí eu fiquei o oxigênio. 2 oxigênio, 2 oxigênio. Balancei o oxigênio. Agora, vejam que quando eu mexi, eu alterei a prata. 2 vezes 2, 4 prata. E aqui eu só tenho 2 pratas. Para resolver isso é só trocar o 2 pelo 4. 4 vezes 1, 4. Então, 4 pratas, 4 prata aqui, 2 oxigênio aqui, 2 oxigênio aqui. Equação balanceada. E se eu pedisse os coeficientes dessa equação, você ia dizer que é 2, 4 e 1. Porque aqui não aparece, mas vocês sabem que vale 1. Bom, pessoal, era isso por hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, qualquer dúvida é só chamar no PV, que eu estou disponível para atender vocês, tá bom? Façam a atividade com bastante atenção. Tchau e um abraço.